Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal A Luz Atrás da Porta. Eu sou Sabrina Sabel, sou terapeuta holística, terapeuta em naturopatia, terapeuta complementar e terapeuta transpessoal. Meus queridos, no vídeo da semana passada, nós falamos sobre o assunto Matrix. Já assistiram o vídeo? Os vídeos, né? Porque é uma maratona bem pesada, são 4 filmes longos, pesado, difícil de entender, né? Eu espero que sim, porque é um vídeo maravilhoso para a gente entender o processo de terapia, principalmente essa linha que nós trabalhamos, que é a abordagem transpessoal, de uma maneira mais profunda, mais entrando dentro da situação, tá? Muitíssimo importante esse filme ser assistido. Se você não assistiu, assista. Nós até estamos pensando em fazer alguma atividade relacionada a esse filme. Vamos ver. Mas semana passada eu falei um pouco, né, um vídeo de introdução sobre esse assunto e falamos um pouco sobre as crenças limitantes que estão incluídas dentro dessa coisa da Matrix, né, que quando nós encarnamos, nós acabamos sendo invadidos com as crenças da nossa família, pelos quais eles foram criados e tudo mais. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre outros aspectos da Matrix que são também muito importantes para a gente entender, refletir, trazer à tona e ampliar um pouco mais a nossa percepção de outras áreas que essa Matrix ela existe, rege as nossas vidas e nos aprisiona, vamos dizer assim, nos prende numa camisa de força, na verdade, tá? É muito importante a gente ter cada vez mais compreensão de até que ponto a Matrix ela interfere na nossa vida, nas nossas vidas. E vocês vão ver que, assim, é num nível assim, surreal. Enfim, é assustador, mas não vamos nos assustar, vamos trazer a calma, a serenidade para a gente ter esse encorajamento, né? E quanto mais conhecimento, mais forte nós ficamos, porque a verdade sempre, sempre é o que vai nos dar mais força e sustentação, o conhecimento, tá bom? Então vamos lá, né? Eu quero trazer para vocês a respeito de uma área em que a gente consegue enxergar a Matrix em tudo. Nos rótulos. Rótulos nos diplomas, nos rótulos, nas siglas, nos CIDs das doenças, que é aquele código que a medicina cria, né, que os órgãos criam. Ali a gente vê a Matrix. Nós podemos ver a Matrix também dentro dos diplomas, né? Quando a gente precisa ter uma profissão e a gente precisa daquele diploma, ali tem a Matrix. Quando a gente cria leis, ali tem a Matrix. Quando a gente cria rótulos para, por exemplo, classificação de homossexuais, vários tipos de rótulos, ali a gente vê Matrix, e eu vou explicar isso para vocês, tá? Tudo que, de certa forma, controla a nossa sociedade, ali tem Matrix. Por quê? Porque é uma forma de querer controlar as pessoas. Isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Que enquanto uma orientação, uma vida, sem a gente entender essas regras, que a gente precisaria entender, só que nós precisamos nos respeitar, que nós precisamos amar ao próximo como a ti mesmo. A gente já está tudo escrito pelos grandes líderes religiosos que vieram nos ensinaram, né? Mas o que acontece? O homem, quando ele entra e começa a criar um monte de regras, um monte de siglas, um monte de posso, não posso, aquilo ali é a organização puramente do homem, material, mental e que quer racionalizar tudo. Quer ver um exemplo para vocês?
Recentemente, um médico, um cientista, ele queria entender quem é mais inteligente, se é o negro ou o branco, quem é mais forte fisicamente, o negro ou o branco. E através de um estudo do DNA, fez uma pesquisa, então pegou um grupo de negros, um grupo de pessoas brancas e foi ver quem é que tinha mais resistência física. E aí dentro daquele grupo se comprovou que naquele grupo os negros tinham mais força. Então o que ele concluiu? Aquilo virou prêmio Nobel, tá? Aquilo virou prêmio Nobel, que os negros são mais fortes fisicamente. Aí depois ele fez o mesmo teste aí, agora foi para ver o nível de intelectualidade, o nível de inteligência, né? E através do DNA, não sei o que lá, até descobrir que os brancos, na pesquisa, né, na amostragem que foi feita ali, que os brancos têm um nível de inteligência maior. Gente, isso daí, pelo amor de Deus, como que pode a pessoa ser considerada mais forte ou mais inteligente baseado em cor de pele? Não faz o menor sentido. Todos nós somos seres humanos, todos nós temos a mesma capacidade. Para o espírito não existe cor, todos nós temos a mesma potencialidade. Mas quando se faz um estudo desse, quando se quer implantar uma lógica dessa, para que é? Para criar separatividade, é para criar o que? Mais rótulos, mais preconceitos, para criar, e cada um dos rótulos que são criados leis, aí as leis, não, se eu falar alguma coisa assim com tal pessoa, aquilo ali já pode te levar preso. Então, assim, todas as nossas leis, todas as leis, elas criam regras, criam rótulos, e isso também está dentro da Matrix, tá? Isso aí faz parte de toda uma trama dos negativos para nos aprisionar dentro de pensamentos, crenças limitantes e condicionamentos. Quer ver um exemplo? Um outro exemplo, quando a gente contrata um funcionário, cada vez mais regras, isso não pode, aquilo não pode, né? Então, essas regras que existem, elas atrapalham o relacionamento funcionário-patrão. Por quê? Porque a gente não tem mais a liberdade de falar para uma pessoa assim, eu preciso que você faça tal coisa, tal. Aí se você precisar de uma outra coisa que ela faça dentro do horário de trabalho, se você pedir, corre o risco de ela sair e entrar na justiça, não sei o quê, porque você pediu que ela fizesse mais do que foi combinado. Né? Então, assim, quando o governo, quando o Estado vem e começa a colocar um monte de regras que coloca funcionário contra patrão e tem as leis, tem as regras ali que prejudicam, a gente está dentro de uma matrix, porque isso pode, isso não pode. Né? O que seria o caminho ideal? Eu pedi tal coisa para tal pessoa, eu sou patrão, ela é funcionária, ela não quer fazer? Ela fala, eu não quero fazer, então eu arrumo outra pessoa que faz aquilo e tá tudo certo. Não, agora eu tenho a lei e aí aquela pessoa com má índole, ela vai entrar dentro da lei, dentro da justiça, para rever aquilo que tem de direito. Então, assim, as pessoas estão se prendendo todas essas amarras de dentro dessas regras de comportamento para poder uns prejudicarem uns aos outros. Sendo que nós temos a possibilidade de falar um não, isso eu não quero, não aceito, não concordo, simplesmente colocar um limite, né? Mas não, o que implica isso tudo? Que as pessoas não sejam verdadeiras, que as pessoas não sejam sinceras dentro das suas relações e depois ela usa todos esses mecanismos da Matrix para lutar uns contra os outros. Né? Que é essas coisas que a gente está falando dos rótulos, né? Então, assim, todas essas nomenclaturas, né? Por exemplo, nós trabalhamos aqui com a terapia holística, nós trabalhamos com o desequilíbrio das pessoas,
A pessoa, ela entra num processo de desequilíbrio, logo a doença vai aparecer. Né? Mas o que acontece? Todo dia agora aparece uma doença nova, cria-se um CID novo, cria-se então um rótulo novo. E aí a pessoa ela fica taxada com aquela doença para o resto da vida. Né? Então, isso tudo faz parte dos mecanismos da Matrix. Né? Não posso porque eu tenho doença assim assado. Né? Então a pessoa fica presa ali dentro daquilo que foi passado para ela, e ela nem entende que só existe saúde, que não existe doença, e ela acredita naquele rótulo que foi criado, e ela se sente incapaz, ela se sente vulnerável, ela se sente inferior porque ela ganhou um rótulo de que a medicina diz que agora tem mais essa doença assim assado. Então assim, todos os rótulos, eles fazem parte de uma lógica, de uma logística de implantação da Matrix dentro do nosso sistema, na forma de viver da nossa sociedade de hoje. Tá? Quer ver estava falando dos diplomas, né? Um médico, por exemplo, quando a pessoa escolhe, no passado não tinha diploma, tá? Não tinha diploma. O que era? A pessoa que gostava de cuidar das outras pessoas, que ela gostava de estudar, de como as ervas aconteciam e né, provocava então ali uma melhora na vida da pessoa. Aí ele era considerado, então, um curandeiro, ele ia lá e curava as pessoas. Então todo mundo procurava aquela pessoa porque sabia que ele sabia fazer aquele tipo de coisa, ele gostava. As pessoas, os médicos, eles se formavam por uma questão de dom, de vocação, de amor ao próximo. Com o passar dos anos, né, foi se tornando um negócio. Então, assim, a pessoa vai escolher que profissão que ela vai ter, o que ela pensa. A maioria dos médicos são formados hoje assim. Ele pensa no quanto que ele vai ganhar. Ele pensa em quanto que ele vai ganhar. E não está pensando na vocação, a maioria não. Lógico que tem muitos que são, mas a maioria do que a gente está vendo hoje está pensando no bolso. Só que tudo bem, ele está pensando no financeiro. Só que aí ele se submete, né, há muito sacrifício. É um enorme sacrifício para se formar um médico. Ele vai gastar com 10, 12 anos estudando muito. Então é como se ele anulasse a vida dele de outras coisas para uma coisa que não é vocação, que não é amor. Tá? Tudo pensando no depois. Depois eu vou me dar bem, né? E aí, o que acontece? Só que o médico não pode parar de estudar. Só que ele não entrou por amor. Então, ele também não quer estudar mais. Se ele para de estudar, ele fica obsoleto. Então, assim, o próprio sistema faz com que os médicos entrem dentro de uma espécie de camisa de força também, que é totalmente fora de uma fluência divina. É totalmente fora de uma fluência divina. Que aí entra também dentro dessa coisa que a gente fala da Matrix. Porque todo mundo sabe que médico é muito procurado. A saúde está em crise. Ela está em crise mesmo. Porque a Matrix, ela força todo mundo a ficar doente. Ela força criando problemas. Aonde ela cria problemas? Nesses rótulos que a gente está trazendo aqui também, né? Então, promovendo cada vez mais conflitos. Então, a própria Matrix, ela cria os rótulos, ela cria os mecanismos de luta contra esses rótulos, que são as leis, os crimes, inventam os crimes e faz todo mundo se guerrear, faz todo mundo entrar numa espécie de doença, estresse a nível máximo, nível hard, e também entrega para as pessoas os remédios, que são os antidepressivos, a bebida, o excesso de diversão, né? Ele também te vende, a Matrix também te vende a diversão, né? Então, assim, vamos colocar todo mundo distraído, vamos promover cada vez mais a euforia, que a gente acha que é alegria, mas não é alegria, é euforia. E a euforia também é um desequilíbrio,
né? Então vamos promover a promiscuidade, vamos promover a sensualidade exagerada, vamos promover o sexo livre, vamos promover toda essa banalidade do corpo, o que tem? O meu corpo, minhas regras, né? Então vamos promover a liberdade nos relacionamentos, né? Pode tudo, e se não quiser e tal. Entende? Então, todos os rótulos, entendam isso, todos os rótulos que são criados por agentes da Matrix e fazem parte desse mundo orquestrado, desse mundo de ilusões que quer nos aprisionar. Qual é a forma que nós precisaremos fazer para sair da Matrix? Um exercício que eu vou ensinar para você. Eu gosto muito de explicar para as pessoas o seguinte, que o nosso trabalho, nós enxergamos as pessoas do sutil para o denso, porque a lógica é essa. Nós, antes de sermos carne, sermos corpo, nós somos espírito. Nós viemos aqui para uma experiência, vivenciar uma experiência material, né, na carne, mas a nossa essência é o espírito, né? O que veio primeiro, o livro ou o pensamento? O livro ou a escrita? Gente, vamos pensar. Para alguém ter escrito um livro, teve que pensar. Então, o pensamento é antes da matéria. Então, o que é Deus? É a mente criadora de tudo, é a mente, o mental. O nosso mental, quando nós morrermos, a nossa consciência continua. Então, nós precisamos exercitar essa lógica inversa. Nós somos mentais demais, nós nos aprisionamos demais às coisas que nós vemos. A gente precisa sutilizar e acessar o nosso mental superior. E aí a gente acessa a nossa consciência divina. Esse é o desafio, para a gente compreender. E o que é o exercício? É nós entendermos que encarnar, sabe o que significa encarnar? Antes de esse início da palavra, ele significa antes de. Então, antes de encarnar, o que você programou para você? Já parou para pensar nisso? Encarnar, eu encarnei. Antes de entrar na carne, eu tinha um objetivo, eu tinha uma meta, eu tinha uma missão. Eu não vim aqui a passeio, eu vim aqui com um propósito, eu vim aqui com um objetivo. Qual é esse objetivo? Porque quando a gente entra aqui, se depara com as crenças limitantes da nossa família, quando a gente mergulha nessa matrix, quando a gente entende toda essa quantidade de rótulos, de siglas, de regras que essa sociedade, que o homem criou, que é totalmente diferente das leis de Deus. Totalmente diferente, tá? É exatamente o inverso. A gente entra numa prisão. E essa prisão, nós precisamos, porque quando a gente, antes de encarnar, a gente tem essa percepção. Porque o véu da Matrix, né? Quando a gente está lá do outro lado, tudo a gente sabe, a gente vê, a gente compreende, e a gente vem para cá muito motivado. E aí chega aqui e a gente não desperta, porque aqui realmente essa ilusão confunde tudo. As dores, as sensações, as emoções, os sentimentos, as crenças familiares, os rótulos dessa sociedade que escravizam, que nos deixam perdidos. Se a gente não tiver muita força de vontade, a gente não consegue tirar esse véu de ilusão da Matrix e entender a vida como ela é, porque o mundo de ilusões, ele é atrativo, ele é atraente. Só que é nele que está a perdição, é nele que está a mentira. E na mentira não encontramos Deus, na mentira nós não encontramos a solução para os nossos problemas e nem na nossa alegria plena. Então, a única maneira que nós temos de encontrar essa missão é abstraindo
destruindo essa matrix e buscando qual era a nossa missão antes de entrar nessa carne. E nós temos vários recursos para ajudar as pessoas a trazer essa compreensão. Porque essa é a sua missão, essa foi a minha eu já encontrei, eu já estou na minha missão. Eu passei por esse processo, hoje porque eu passei por esse processo, eu estou capacitada a ajudar você a passar pelo seu. Todas as nossas ferramentas terapêuticas, elas conduzem a isso. Tá? Mas o que nós precisamos? Nos entregar. Né? O mapa astrológico vai ajudar nisso, o mapa numerológico vai ajudar nisso. O seu sentimento vai ajudar nisso, a sua purificação da sua alma vai ajudar nisso, o seu processo de equilíbrio vai ajudar nisso. A sua busca pela verdade, a sua intenção, o seu se abrir de verdade a esse querer vai ajudar nisso. Primeira coisa é o seu querer, é a sua intenção. É a sua conversa íntima e sincera com Deus. Porque se você não sintonizar com a verdade com o que eu estou dizendo aqui, tudo isso daqui para você não vai passar de besteira do que eu estou falando. Mas eu sei que para muitas pessoas isso vai tocar o coração, porque já tem tocado. Que a gente já tem tido respostas disso. E se você está buscando respostas, você sabe do que eu estou falando. Então, meu querido, minha querida, nós estamos aqui com muita verdade, com muito amor para ajudar a resgatar a sua alma, te ajudar a resgatar, a entender a sua missão nessa vida. Porque é só quando a gente está em alinhamento com a nossa missão que a gente consegue vivenciar essa alegria plena. E é isso que Deus quer para você, isso que você quer para você, isso que você intencionou quando veio para cá. E é tudo muito confuso mesmo. E nós precisamos nos dedicar a tirar toda essa bagunça da nossa mente para a gente entender de fato, quando a gente olha para uma realidade, saber que aquilo ali é a Matrix. Aquilo ali não é a verdade de Deus, não está sobre as leis de Deus. E quando a gente consegue isso, é muita força que a gente tem. Não existe nada que nos destrói, não existe nada que nos abala. Né? Então essa é a vantagem da gente estar alinhado com Deus, com a fluência desse universo. Né? Eu gostaria de convidar vocês a assistirem um outro filme que nós assistimos, eu e o Rogério, ontem, que foi muito impactante para mim, é um filme que está na Netflix, que se chama A Caverna. Ali tem uma realidade importante que a gente precisa vivenciar, que a gente precisa refletir, na verdade. Né? Assistam o filme, na semana que vem vou fazer um vídeo falando um pouco sobre esse filme, sobre as informações que esse filme traz, né? E não vou falar hoje não, para não perder a graça, mas é um filme que está na Netflix, ele se chama A Caverna, e essa caverna, né, o professor ele entra nessa caverna procurando, que ali é uma fonte da juventude, e os adolescentes vão atrás dele para resgatá-lo, porque ele está sumido dentro dessa caverna. Então o filme ele se passa nessa história do filme. Só que tem toda uma outra história que a gente pode fazer um paralelo para a nossa realidade, que é uma realidade bem profunda. Eu vou trazer para vocês a minha percepção, a minha e do Rogério, com relação a esse filme na semana que vem, mas que está ligado com essa história da Matrix que nós estamos falando aqui, tá? Que nós estamos querendo aprofundar, né? Eu espero que tenha trazido um pouco mais de reflexões para vocês com relação a isso de nós precisarmos sair da Matrix, entender a vida com um olhar mais amplo, ampliando a consciência, né, com esse vídeo, com essas informações que eu trouxe para vocês hoje,
né? A Matrix, ela se expande a muito mais. Faremos outros vídeos sobre esse assunto, tá? Mas eu acredito que por hoje foi um bom tamanho, tá bom, meus queridos? E nós nos vemos no próximo. Eu espero que vocês tenham gostado. Convido todos a curtirem, a compartilharem, se inscreverem no canal, fazerem comentários. Tudo isso vai ajudar muito o nosso canal a crescer, tá bom? E caso você ainda não seja um nosso cliente, nosso paciente aqui do nosso espaço, fiquem à vontade, né? Temos vários serviços para ajudá-los nesse processo de cura, autoconhecimento e equilíbrio energético. Tá bom, meus queridos? Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau, tchau!